Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa leitura orante da Palavra de Deus, onde nós nos assentamos em torno da Palavra para meditar as Sagradas Escrituras. Esse dia que é um dia especial, onde nós iniciamos o mês de outubro, o mês das missões também, e um dia muito especial, principalmente para mim que sou da forania de Santa Teresa e Santa Teresinha. Nós comemoramos hoje o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa padroeira da nossa forania, né? E também a padroeira de todas as missões. O meu nome é Raí e sou da forania de Santa Teresa e Santa Teresinha. Participo do grupo de oração Fonte de Água Viva e é um prazer estar aqui com vocês em mais esse dia para que a gente possa meditar as Sagradas Escrituras. E para iniciar também a nossa leitura orante da palavra, eu gostaria de relembrar uma palavra de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde ela disse que no coração da igreja ela será o amor, né? No coração da igreja ela será o amor. Que essa também possa ser a nossa perspectiva. Ela que foi uma santa que viveu enclausurada, mas foi a santa das missões, porque a sua alma ardia por sede de outras almas, e ela entendeu que no amor e na graça e na misericórdia de Deus, nós todos somos grandes missionários. Não é verdade, meu irmão? Então vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos clamar ao Espírito Santo dizendo: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue a sua palavra então, no Evangelho de São Lucas. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 12 para entender o que o texto nos diz. O Senhor escolheu outros 72 e enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que lhes mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e nem vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem o direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo: naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que os daquela cidade. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz e transforma a nossa vida, os nossos caminhos e que ordena toda a nossa vida. Neste mês de outubro, onde nós iniciamos o mês da missão, o Senhor nos dá esta palavra e nós precisamos entender e compreender bem o que o texto nos diz, para poder então assim prosseguir com o segundo passo, o segundo degrau espiritual. Então o Senhor aqui escolheu outros 70
e 2 e enviou de 2 a 2. E nesta palavra o Senhor diz para ele que tem uma colheita grande, mas poucos são os trabalhadores. Tem muita gente para ser evangelizada, né? É como se o Senhor estivesse dizendo para esses homens, né? Tem muita gente para escutar sobre o reino de Deus, muita gente para escutar essa boa nova, mas poucos são os trabalhadores. E aí ele então dá uma ordem: pedi, pois, ao Senhor da colheita que ele mande trabalhadores para essa colheita. Então ele aqui está dizendo para eles, né? Pedi ao Pai, ao Deus, aquele que é o grande agricultor, para que ele envie outros trabalhadores, para que eles também possam trabalhar nessa colheita, né? E ele envia estes homens para o meio, não para o meio de cordeiros, né? No meio de cordeiros, mas para lobos, como que aquele que diz, né, que neste caminho é um caminho árduo, onde eles enfrentariam não apenas pessoas boazinhas, que os acolheria, que os tratariam bem, mas também teriam os maus, os lobos que estariam no meio deles, né? E não vos demorei para salvar ninguém. Então o Senhor, ele tinha pressa. O Senhor, ele diz para esses homens que eles fossem rápido, né? Que eles não saudassem ninguém, que eles não levassem as suas bolsas, nem as sacolas, nem as sandálias, né? Saiam daqui mesmo, como se ele dissesse assim: saia correndo daqui e vão anunciar às pessoas o evangelho, o reino de Deus. E o Senhor dá uma ordem para eles: quando eles chegarem nas casas, eles deveriam dizer: a paz esteja nessa casa. E se naquela casa as pessoas que morassem ali te fossem amigo da paz, essa paz ela repousaria sobre todas aquelas pessoas, sobre aquela casa. Mas o Senhor, ele compreende também que pode ter casas que não têm, que não guardam a paz, mas são uma casa do ódio, né? E se aquelas pessoas não acolhessem essa paz voltaria para eles mesmos, essa paz não ficaria retida. Né? E o Senhor continua dizendo que é para permanecer naquela casa e comer e beber, porque o trabalhador, ele tem direito ao seu salário, mas que não é para passar de casa em casa, né? Como se o Senhor, ele ordenasse que não fosse para esbanjar, para aproveitar da situação, para se fartar por demais, para fazer coisas demais, né? Mas quando entrar de uma cidade e que eles forem bem acolhidos, né? Comerem, servirem, e até os doentes seriam curados. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor faz, né? Os doentes serão curados, serão sarados, né? E dizei para eles que o reino de Deus está próximo. Mas aquelas pessoas que não acolherem esta palavra, que não acolherem o reino de Deus, ao contrário dessa promessa, né, de que os doentes seriam curados, o Senhor está dizendo para eles, né, que eles serão tratados. Sodoma e Gomorra terão uma sentença menor do que a sentença daquela cidade. Sodoma e Gomorra foi uma cidade extinta, né? Pelo fogo e pelo enxofre. O Senhor jogou sobre Sodoma e Gomorra, que era uma cidade perversa, e queimou toda aquela cidade com fogo e enxofre, né? E a mulher de Ló, né? Muitos de nós conhecemos a história de Ló. Quando olha para trás, ela vira uma estátua de sal, né? Então o Senhor está dizendo que Sodoma e Gomorra ela terá uma sentença menor do que as pessoas que não acolherem essa palavra, né? A partir dessa perspectiva, eu gostaria de convidar a você a também meditar com Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia, né, que ela queria percorrer toda a terra para pregoar o nome do Senhor, para implantar na terra dos infiéis a glória da cruz. Por que Santa Teresinha dizia isso, né? Porque ela compreendeu que aos pés da cruz, quando Jesus estava lá no alto da cruz, ele dizia: tenho sede. E ela compreende isso como um grande ardor. Tenho sede de almas, tenho sede de pessoas que conheçam esse reino de Deus. E por isso que o Senhor está dizendo aqui para esses discípulos que eles tinham que ir com pressa, porque ele tem sede de almas, né? E Santa Teresinha ainda disse que ela compreendeu que o amor, ele envolve todas as vocações. E a vocação de Santa Teresinha é o amor.
é amar. A nossa primeira vocação é ser chamado a amar o próximo, como Deus também nos ama. E ela compreende isso olhando para a cruz, olhando para Jesus crucificado. Que Jesus nos ame, Jesus nos quer ensinar a amar. E agora, neste segundo degrau espiritual, o Senhor nos faz este convite também, né? De você entender que este convite é para você, esse convite é para mim. Onde o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos ir às pressas para anunciar a colheita do Pai, a colheita do Senhor, e que muitas vezes no meu grupo de oração, no seu grupo de oração, nas missas, são poucas as pessoas que se dispõem a servir. Poucas são as pessoas que se dispõem a estar diante da mesa, mas o Senhor, Ele nos dá aqui uma oportunidade e Ele nos dá aqui uma indicação do que nós devemos fazer. Nós devemos orar ao Pai, devemos pedir ao Pai que Ele envie trabalhadores, porque a messe é grande e poucos são os operários. Mas esse evangelho, ele deve também ser pregado também. Eu devo pregar esse evangelho não levando as bolsas, nem as sacolas, nem as sandálias. Devemos deixar tudo para trás. O Senhor nos convida até mesmo a deixar os nossos pecados, a vida do velho homem, né? Quantas tranqueiras muitas vezes nós carregamos e eu carrego, quantos traumas eu carrego, e o Senhor, ele nos convida a deixar isso tudo de lado para anunciar uma boa nova, a boa nova do amor, onde o Senhor nos deixa no meio de lobos, não apenas de cordeiros, para anunciar, como Santa Teresinha disse aqui para nós, para implantar na terra dos infiéis. Que terra é esta? A terra do coração dos lobos, onde os lobos não conhecem essa boa nova, onde os lobos não conhecem esse evangelho do reino de Deus que precisa ser anunciado, onde eles precisam conhecer, e eu também preciso conhecer este evangelho, a glória da cruz do Senhor. Olha como Santa Teresinha hoje quer nos ensinar também através dessa palavra. Devemos permanecer na casa e comer e beber do evangelho, é partilhar o evangelho. Jesus passa diante de tantas realidades e ele come na casa dos pecadores, e muitas vezes é questionado dizendo: mas o Senhor entra e come com os pecadores. E o Senhor, ele traz a luz dizendo, né, que o médico, ele veio para os doentes, para aqueles que estão enfermos, não para aqueles que estão sarados. Quem não tem doença não precisa de médico. Então o Senhor, ele veio para os pecadores mesmo. Então por isso que o Senhor, ele diz que nós devemos comer mesmo, devemos beber mesmo, não por nos embriagar, mas beber da palavra, beber e comer dessa palavra que é viva e eficaz, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa vida, e que nós, na certeza de que quando nós entrarmos na casa de um irmão e de uma irmã, e que lá pode até haver a contenda, mas que quando nós pronunciarmos essa palavra, a paz esteja nessa casa. Não é a paz que somos nós, mas é a paz que é o próprio Jesus que entra naquela casa. A paz que traz a tranquilidade, a serenidade, a paz do nosso Deus que é vivo e que precisa reinar. Mas para que essa paz reine na casa de outros, essa paz, ela primeiro precisa reinar em mim, precisa reinar no meu coração. E por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, a rezar agora comigo nesse terceiro degrau espiritual, pedindo ao Senhor que Ele nos dê a paz, que Ele nos dê a tranquilidade, que Ele nos dê o entusiasmo também para pregar este evangelho, para levar este evangelho do amor, mas também com pressa, com entusiasmo daquele que anuncia a boa nova, daquele que diz desse evangelho, para que nós possamos também, como Santa Teresinha, implantar na terra dos corações infiéis a glória da cruz.
Que nós possamos hoje, com Santa Teresinha, rezar, que no coração da igreja nós sejamos o amor. Senhor Jesus, eu quero ser o amor no coração da igreja, Senhor. Para que no coração da igreja, Senhor, as pessoas possam compreender que o Senhor é o amor, o Senhor é a graça, o Senhor é a manifestação do Pai. O Pai que se manifesta no Filho através do Espírito, o Espírito que é o amor e que transborda toda a nossa vida, todo o nosso coração. Senhor Jesus, muda as nossas vidas, nos dê, Senhor, entusiasmo no meio desta pandemia, Senhor, para proclamar esse evangelho da paz, do amor, esse evangelho que transforma tantas vidas, Senhor. Nós precisamos, Senhor, levar o amor a essas pessoas, Senhor, e entender que a nossa primeira vocação é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E neste quarto e último degrau espiritual, eu convido você a contemplar a sua vida, a olhar para a sua vida como eu também faço esse momento de reflexão. Peço a você que reflita em quais momentos da sua vida você precisa de paz. Em quais momentos nós precisamos mais viver o amor, a misericórdia, em levar para o outro e implantar no coração do outro o evangelho da glória da cruz, porque o Senhor, ele tem sede de almas. O Senhor tem sede de almas. Então medite nesse momento, faça um instante de silêncio aonde você estiver e se questione aonde essa palavra, a contemplação, contemple mesmo as suas ações e entenda que o Senhor hoje quer falar contigo através dessa palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor, ele nos abençoe e nos guarde, que ele resplandeça a sua face sobre nós, que ele nos dê esta paz por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ele nos dê o amor, a graça, a misericórdia de permanecermos firmes nesta palavra. E nós estamos unidos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que faz essa leitura orante da palavra de Deus todos os dias conosco. Não se esqueça, de acompanhar essa grade, essa programação da RCCBH. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.